A paz do Senhor e nosso Salvador Jesus a todos. Pois bem, falar um pouco sobre a reunião da igreja do Tempo dos Apóstolos. É afirmado por muitos que a igreja se reunia nas casas por causa da perseguição, né? Uns mais conhecedores da palavra entendem que eles se reuniam nas casas e também no templo. Mas a gente precisa saber por que se reuniam no templo. Por que se reuniu no templo e quem era estes que se reuniam no templo? Se nós olharmos, estudarmos a história, pelo menos tomando como base Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 28, a gente vai ver todas as transições, como era feita a obra, as perseguições, em que momento se deu, até a prisão do apóstolo Paulo, né, e consequentemente a sua morte. Do capítulo 1 até o capítulo 2, a gente vê ainda as instruções dadas pelo autor de Atos dos Apóstolos, que Jesus ainda estava na terra, né? E ele instruiu eles, pregando, passaram 40 dias, ele passou aqui ensinando as coisas concernentes ao reino. E quando chegou antes do capítulo 2 de Atos, a gente vê que eles assim, ele foi antes de assunção ao céu, né, antes de subir, ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque a pregação do Senhor é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então não era sensato, não era correto, não era aceitável todo mundo ficar em Jerusalém, né? Parece que eles não compreenderam que era ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Se eles iam para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, isso incluía judeus, gentios, prosélitos, todo tipo de pessoa, ir por todo mundo pregar o Evangelho. Quando chega o capítulo 2, que eles recebem o dom do Espírito Santo, que todo mundo fala em línguas ali, prega aquele sermão ali, os apóstolos, cerca de 3.000 almas é agregado, né, à igreja. Até o capítulo 5, mais 5.000 homens creem. Mas não é isso que eu quero falar sobre a conversão, e sim sobre a reunião. A gente vê que estava tendo uma festa de Pentecoste, onde todas as nações ali, mistas, estavam reunidas em Jerusalém, né? Não necessariamente dentro do templo, porque todo esse povo não caberia dentro do templo, então eles estavam espalhados conforme a festa de Pentecoste, que é uma festa judaica. Então, eu não quero falar dessa parte, eu quero falar da parte da conversão de quase 5.000 pessoas no templo. Pedro e João ia subindo na porta chamada Formosa, que não é propriamente o dentro do lugar santo, sim. Tinha compartimentos, tinha salas laterais do templo onde eles poderiam se reunir, aleijado, todo tipo de coisa, porque não poderia entrar para dentro do templo mesmo, propriamente dito, gentil ou gente com enfermidade, essas coisas todas, eles ficavam nas laterais. E na porta estava esse aleijado. Pedro e João cura ele, né, esse homem, e teve uma conversão de quase 5.000 pessoas. Começa a pregar para esses homens. Os líderes, com inveja disso, levou os apóstolos presos, sendo que eles não ficaram presos. A mão do Senhor foi com eles, soltaram eles e mandaram ele ensinar para o povo. Essa era a finalidade, ensinar para o povo. Para provar isso, a gente vê claramente que os líderes mandaram buscar os apóstolos, procurar saber como é que eles estavam lá para trazer, para interrogar. E as pessoas viram que o cárcere estava fechado, com os guardas lá, mas não tinha ninguém de lá. Depois viram que os homens que os judeus, né, os líderes judeus tinham prendido, que eram os apóstolos, estavam novamente no templo e ensinavam o povo. Então eles pegaram eles, não com força ou violência, e falaram, a gente não instruiu vocês para não ensinar mais essa doutrina, não ficar ensinando essas coisas. E Pedro disse, mais baixo obedecer a Deus do que aos homens. A reclamação dos líderes de Jerusalém não era que Pedro estava lá adorando, reunido com a igreja para ceiar, essas coisas todas, para adorar, louvar. Não, Pedro estava ensinando ao povo, estava querendo que o povo se convertessem.
Essa era a finalidade da reunião do povo. Quando é dito que estava todos os dias no templo e na casa, era para ensinamento. Era para consolação daqueles que iam crendo. Era para eles terem esse contato com o povo, ensinar o povo. Mas a palavra do Senhor era: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quando a gente chega no capítulo 9, depois da perseguição de Paulo, que se dá depois da morte de Estevão, Paulo entra nas casas. Paulo poderia pegar todo mundo reunido no templo, né? Já que ele se reuniu no templo para adorar, já que ele se reuniu no templo para pregar e adorar e louvar, Paulo simplesmente deixaria todos reunidos no templo e pegavam todos de uma vez só. Mas não. Paulo iam nas casas deles, arrastavam das casas deles as pessoas, homens e mulheres, e encerrar na prisão. Tão grande foi a perseguição de Paulo, que Paulo pediu cartas não para ir nas casas das cidades vizinhas estrangeiras. Aí foi diferente, ele pediu autorização para ir nas sinagogas das cidades vizinhas, que Paulo não tinha essa autorização, pois ele estava só em Jerusalém. Então ele perseguiu para ir nas sinagogas, caso encontrasse alguém dessa, que eles entendiam que era uma seita, né, desse caminho, levasse preso para Jerusalém. Mas ele não teve sucesso, teve aquele encontro com o Senhor. No caminho ficou 3 dias cegos. Ananias foi lá, restaurou, né? Paulo foi batizado, cheio do Espírito Santo, e começou a sua pregação. Em vez de ele perseguir, agora ele entrava na sinagoga para pregar o evangelho, aquele que ele perseguia. Mas muitas pessoas não acreditavam que Paulo era um discípulo. E a gente vê claramente nesse período, né, depois dessa suposta perseguição que ia acontecer e não aconteceu porque o Senhor se apresentou a Paulo, estava Pedro na casa de Simão, curtidor de couro, e era baixado uma espécie de vaso, né, preso como lençol pelas 4 pontas, que era uma coisa estranha para Pedro, aquilo cheio de animais da terra, animais que os judeus não poderiam comer. Aí a voz dizia: Pedro, mata e come. Por 3 vezes aconteceu isso. Pedro disse: jamais, Senhor, eu comi, entrou na minha boca coisa comum ou imunda. E a voz dizia: não chame de comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Se Deus estava dizendo que purificou, é porque em certo momento era imundo, impuro. No mesmo instante, Pedro ainda duvidando, em algumas versões tem meditando, né, que seria aquilo, o Espírito do Senhor avisou a Pedro, o Espírito Santo, que teria 3 homens lá na casa de Simão, o curtidor de couro, e que Pedro deveria ir com eles, porque esses homens foram enviados pelo Senhor. Pedro, no outro dia, junto com 3 judeus, vai à casa desse homem, né, chamado Cornélio, e lá tem aquela maravilhosa obra de Deus, todos batizados com o Espírito Santo e profetizando. E os 6 homens que foram com Pedro, e Pedro é o 7º, viram que o dom se manifestaram entre eles, e Pedro disse: por acaso podemos impedir que esses sejam batizados? Esses que receberam o Espírito Santo como a nós? Então batizaram, ficaram algum tempo lá, e depois retornou para Jerusalém. Os apóstolos de Jerusalém, junto com os da circuncisão que tinham crido, reclamou com Pedro, dizendo: tu entraste na casa de incircuncisos e comeste com ele. Pedro, pegando aquela palavra, faz uma introdução, faz um detalhamento, né, uma detalhação de todos os acontecimentos que aconteceu com ele, até ele ir na casa de Cornélio, e pergunta: se eles receberam o mesmo dom que a nós, quem seria eu para impedir? Quando eles escutaram que eles tinham recebido o mesmo dom, sendo gentios, se alegraram e disseram: até os gentios Deus deu o direito de salvação. Nessa palavra está embutida que eles não acreditavam que os gentios tinham direito a essa graça, essa misericórdia, essa salvação. Tanto é que eles disseram: até os gentios Deus deu essa oportunidade. Vê claramente que na cabeça do judeu, o povo que seria chamado, a qual todo mundo eles iriam pregar, não era todas as nações. Porque senão, como é que há tão pouco tempo eles esqueceram ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, se na casa de Cornélio, Pedro já tinha dito assim para Cornélio: tu sabes que não é permitido um homem judeu entrar na casa de um homem incircunciso e comer com ele. Mas Deus me mostrou
que não chame ninguém comum ou imundo. Ou seja, os animais representavam Cornélio. Os animais eram imundo ou comum. Cornélio era um povo gentil, que aos olhos dos judeus era um povo comum ou contaminado, a qual eles não poderiam comer, não poderiam entrar na casa deles. Não foi só os apóstolos e os homens que creram da circuncisão que reclamou com Pedro, que tinha esse problema de não entrar na casa de homens. Pedro mesmo disse a Cornélio: tu sabes que não é permitido um judeu se achegar a uns gentios, entrar na casa dele e comer com ele. O próprio Pedro disse isso. Mas quando Pedro viu a graça de Deus, o dom derramado entre os gentios, ele se alegrou. Isso acontece no capítulo 10 a 11. Mas vamos voltar para a questão da reunião. As pessoas falam que a igreja se reunia nas casas por causa da perseguição. Se a gente ler, não foi por causa disso. Porque antes da perseguição de Paulo, eles já se reuniam todo dia no templo e nas casas. Sendo que o mandamento, vou repetir, era para ir para todo mundo pregar o evangelho. Se não houvesse perseguição em Jerusalém, ninguém tinha saído para pregar o evangelho. Então teve a diáspora, né? Aquele evento de imigração. E a palavra de Deus diz que todos foram dispersos, a não ser os apóstolos. Nesses convertidos ao judaísmo, que se converteram depois aos cristãos, existiam algumas raças mistas. Uns que saíram e pregaram somente aos judeus, mas existiam outros povos que tinham se convertido ao judaísmo e depois ao cristianismo, que foram também pregaram aos gregos, né? Esses que eram de outra nacionalidade. E a palavra de Deus diz que o Senhor estava com eles, com estes que estavam pregando a outras nações. Então a gente vê claramente a mão do Senhor fazendo esse mover de tirar o povo de Jerusalém. Senão eles iam ficar presos ali, só aquele povo. Então, sabendo disso, que a igreja até o capítulo 9 de Atos era formada exclusivamente de judeus, era notório, era correto, sensato, né? Aceitar que eles estivessem se reunindo no templo. Até porque, irmãos, gentios incircuncisos não poderiam entrar no templo. Se a gente olhar no capítulo 11, 12, 13, 14, 15, até chegar no 20, a gente vê a transição das questões do gentio circunciso e incircunciso, a qual no capítulo 15, alguns crentes, né, dos que tinham crido da circuncisão, foram obrigar lá os gentios a circuncidar e obedecer a lei de Moisés. A gente vê, depois do capítulo 9, 19, quando Paulo volta para Jerusalém, que ele é preso, ele foi acusado de colocar incircuncisos dentro do templo e contaminar aquele santo lugar. Se gentio poderia entrar na igreja sem ser convertido ou incircunciso, poderia entrar no templo, então seria estranho essa palavra de Paulo ser acusado de ter colocado incircunciso dentro do templo, porque essa acusação já teria vindo contra os judeus ou contra esses gentios se eles tivessem entrado antes para adorar ou para fazer a reunião da igreja, como muitos pensam que era feita no templo. Não era. A reunião singular, simples da igreja era feita nas casas. O templo tinha a finalidade quase única, né? Por ele ser judeus, ele tinha outra finalidade para os judeus, mas para a igreja quase única, da pregação e proclamação do evangelho, a ressurreição de Jesus, morte, ressurreição e obra. Então, não fica evidente que a igreja se reunia no templo com a finalidade de adorar. Não, fica evidente que eles se reuniam no templo com a finalidade de pregar, anunciar o Senhor. E depois da dispensação, depois da diáspora, depois da perseguição, todos ficaram espalhados em todos os locais pregando o evangelho. Alguns judeus, né, principalmente os apóstolos, ficaram em Jerusalém. A gente não sabe quem tanto ficou em Jerusalém, se todos os apóstolos ou só os apóstolos. A gente não sabe se todos ficou até quanto tempo. Mas a perseguição se apertou mais e a gente não vê mais a citação dos apóstolos em Jerusalém. E essa perseguição foi só local. Essa perseguição não foi generalizada, não foi na amplitude de todos perseguidos. Porque a gente vê no capítulo 20, 19 e 20, Paulo voltando de novo para Jerusalém. E ali chega, ainda tem crentes e apóstolos em Jerusalém. Ou seja, se essa perseguição realmente existisse, não haveria reunião. A palavra de Deus mesmo diz
Quando Paulo volta para Jerusalém, ele diz, olha, muitos judeus que é da lei seguem a fé, mas ele sabe que tu tem abandonado a lei, né? E ele sabe que você está vindo para cá, que você chegou, e vão questionar. Aí teve aquela questão de 4 homens que tinham voto, Paulo raspou a cabeça com eles, entrou no templo e já ali fazendo aquela prática judaica, né? Que o próprio Tiago disse, os gentios nada observem disso, né? Porque a gente já deu as instruções dos que os gentios poderiam guardar. Então eles não observam essas coisas, os gentios. Ou seja, foi logo afirmado, os gentios não observam essas coisas que você vai fazer, Paulo, porque Paulo era judeu. Paulo foi lá, se santificou, conforme a lei, com aqueles outros 4 homens, e foi no tempo que ele ficou preso, e daí por em diante a gente só viu o apóstolo Paulo preso. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? A afirmação é que é mentira, não é verdade, não é sensato, não é correto dizer que a igreja também se reunia no templo como se fosse hoje, que a pessoa entra no templo para adorar, para fazer ceia, para louvar o Senhor, para pregar o Evangelho. Não, todas as vezes que eles entraram no templo com essa finalidade, principalmente os apóstolos, porque nem todos tinham essa obrigação de pregar, a gente não vê outras pessoas pregando ou sendo presos, a não ser os apóstolos. A gente tem que ver isso. A gente não vê citado nenhum nome de pessoa pregando, a não ser Estevão, que já era um diácono, e qual foi pouco tempo o seu ministério, porque ele foi logo apedrejado, acusado de estar indo contra o templo, né? Essa foi uma das acusações, e que Jesus ia mudar a lei, as tradições, coisas que a gente sabe que é a verdade. Foi mudado sim, do entendimento natural para o entendimento revelado, da lei para a graça. Foi mudado, mas aqui eu não quero falar particularmente desses detalhes, e sim da reunião. Então é engano, é mentira dizer que a igreja se reunia nas casas porque teve perseguição, porque ela foi parcial, momentânea e localizada. A perseguição foi só em Jerusalém, e as outras cidades, quando Paulo foi fazer a perseguição, ele não conseguiu. Antes começou a pregar nas sinagogas. Aí nessa perseguição a Paulo e os que estavam com ele, aconteceu diretamente nas sinagogas. Paulo pregava nas sinagogas, tinha gente que se convertia, tem gente que não. Os que não se convertia, perseguia Paulo, apertava ele, ele ia para outra cidade. Chegando lá, se tivesse outra sinagoga, ele entrava lá como era de costume, pregava para os judeus primeiramente, quando apertavam ele ia para outra cidade. Quando chegava em alguma cidade que ele estava pregando, às vezes acontecia de judeus estar lá, incentivava aquele povo, como foi lá em Icônio, e apedrejaram o apóstolo Paulo. Mas tudo era localizado, não era generalizado, todos perseguindo, porque só Paulo foi apedrejado, não tinha como eu afirmar, e ninguém tem como afirmar que era só Paulo que pregava, era só Paulo que trazia as instruções, ele estava sozinho, não. Mas interessante que só ele foi apedrejado, Barnabé não foi apedrejado, nenhum daqueles que estavam com Paulo foi apedrejado. A gente vê claramente que a perseguição desde o capítulo 1 até o capítulo 28 era temporal, que era um tempo determinado, era limitada, ou seja, não era generalizada com todos, né? Não era todos que eram perseguidos, então até o capítulo 28 a gente não vê essa perseguição, né? E o apóstolo Paulo foi algo interessante, no capítulo, se não me engano, capítulo 15, se não me engano, em diante, né? Quando ele vai na viagem de Atos dos Apóstolos, que ele tem a discussão com Barnabé, e ele leva Silas com ele, né? Aí ele tem a prisão dele, né? Que ele foi preso, né? Que os cárceres abriram, teve a primeira conversão ali daquela família onde ele foi preso lá, toda a família do carcereiro foi batizada, né? E teve outra parte também, onde o apóstolo Paulo, né, meditando como é que seriam as coisas, ele foi retornar para Jerusalém, né? Contar aos irmãos a segunda viagem, né? Que é falado que é a segunda viagem dele. E a gente vê lá, ele quando vai lá para Jerusalém, a gente não vê o apóstolo Paulo com medo, ou um impedimento, ou uma perseguição. Não. E a gente vê claramente que ele, numa dessas viagens, né, quando ele retorna de lá, ele passa de largo a Éfeso, chama os presbíteros de Éfeso e diz assim, que eu durante 3 anos preguei o evangelho a vocês, 3 anos, ele passou pregando o evangelho ali para aquele povo, e ele fala que o povo já tinha lá
sido constituídos bispos para apacentar a igreja de Deus. Né? Ele falou que publicamente pelas casas nunca deixou de pregar e ensinar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus que o apóstolo Paulo recebeu passou. É bem interessante. Em 3 anos. Então a gente não vê em nenhum local da Bíblia, do Novo Testamento, ou das partes relatadas na suposta perseguição, essa questão de Paulo dizer, nós estamos reunindo na casa, ou qualquer irmão está reunindo nas casas, porque nós estamos sendo perseguidos. A palavra nem cita isso. Então a perseguição foi localizada, foi temporal, tempo determinado. Mas teve uma perseguição grande, generalizada, ampla? Sim, teve. A história fala isso. Mas não foi no período que Atos dos Apóstolos foi escrito, Atos dos Apóstolos foi relatado e as cartas. Não foi. A gente vê claramente que não foi. Tanto é que a datação das cartas, elas geralmente são datadas em antes do ano 70, com exceção, dizem, né, do livro de Apocalipse, da carta de Apocalipse. Era antes de 70, né, porque a perseguição ficou bem grande depois da invasão e destruição de Jerusalém, no anos aproximadamente 70 depois de Cristo. Então a gente vê claramente aqui, eu não estou citando os detalhes, versículo tal, capítulo tal, isso é proposital. Nem estou lendo o que estou falando. Né? Isso aqui eu estou citando as partes que eu já li, né? Citando os capítulos assim aleatoriamente para vocês compreenderem. Que a palavra de Deus é simples, mas a compreensão é complexa. Compreender é muito complexo, porque ele precisa não só do conhecimento, ele precisa do entendimento das coisas que estão acontecendo no livro da Bíblia, e também o discernimento, que é o dom de Deus mostrando as coisas que estão ali, porque às vezes a gente lê a Bíblia como um livro e decora ele como se fosse qualquer livro de instrução, de ciência e de conhecimento humano. A palavra de Deus, ele mostra as coisas como foram relatadas, mas também nós precisamos do Espírito para compreender aquilo, discernir o que foi escrito. Eu não estou com isso dizendo que a gente não pode ter um local para se reunir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente não pode afirmar o que a palavra de Deus não afirma. A gente também não pode tirar o que tem na palavra de Deus. O povo se reunia no templo, sim, com a finalidade de pregar e não se reunir para cantar, louvar, como é hoje. Não existia denominações naquela época. Não existia locais físicos. Por isso que o apóstolo Paulo insistiu em dizer para a igreja, vós não sabeis que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Como em outro local ele diz, quero que todos os homens levantem mãos santas, né, e orem em todo lugar, sem ira e sem contenda. O local não é importante. Né? Hoje é trazido ao conhecimento de muitos que é tipo uma idolatria do local, a qual Deus não pode agir, nem fazer discípulo, nem se reunir com o seu povo, na forma do Espírito, quando o povo está reunido, em outros locais, a não ser na denominação A e B. Os prédios não é o erro. O erro é a doutrina engessada na cabeça dos líderes e criadores da denominação, porque toda denominação tem alguém que criou, né? Às vezes é modificada. Mas o problema está nisso, porque uma pessoa quando se converte a uma crença de uma denominação, ela tem que aceitar todos os trâmites, todas as doutrinas, todos os dogmas daquela instituição. Ele não pode mudar, ele não tem essa autoridade nem poder, porque não vão deixar. Porque está pré-estabelecido como regra de fé e única verdade que eles têm que seguir. Mas a palavra de Deus diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é libertinagem e não é liberdade para mudar as coisas já estabelecidas por Deus e pelos apóstolos. A palavra de Deus diz que nós somos, como igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo como pedra principal de esquina o Senhor Jesus. Né? Os alicerces foram dados pelo Senhor Jesus aos apóstolos. E nós, como gentios, recebemos como apóstolo, né, e pregador da obra para os gentios o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que aquele que operou eficazmente no apostolado para os judeus, operou com Pedro. E aquele que operou eficazmente com o apostolado para os gentios não circuncisos, foi Paulo com os gentios.
Ou seja, Pedro foi para os judeus, junto com Tiago e João, e Paulo foi para os gentios, pregando o mesmo evangelho. Mas a compreensão de Paulo não foi obtida através de Pedro, de João, de Tiago. A revelação que Paulo recebeu, o evangelho que Paulo prega, que ele chama assim, meu evangelho, que é o evangelho que Deus deu a ele, foi por revelação do próprio Senhor Jesus. Foi dito pelo Espírito que ele viria o justo, sofreria pela igreja, que ele mesmo fala isso, sofro no meu corpo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ele foi um dos principais, ele falou, eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Por enquanto é isso, meus irmãos. A paz do Senhor e a graça esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.